Existem pessoas que parecem viver num campeonato próprio. É aquele campeonato chamado Aldrabice. Não falo de mentiras pequenas, porque não deixam de ser mentiras. Falo de artistas que enganam e que são virtuosos nas suas manipulações. E enquanto pensava nisto, lembrei-me de uma história que me fez perguntar como é que alguém chega a este nível de criatividade criminosa. Alguém me explica? Não? Gnus. Mas vou ser mais específico. Gnus, mas estou falando dos crime. Antes de tudo, a nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Como é que é? Como é que é? Vocês vão ver que isto foi bem tirado, mas por enquanto ficamos assim. O protagonista desta história chama-se Alan, de 42 anos, residente no país de Gales. Aquela pessoa com um perfil clássico de quem acorda todos os dias decidido a ser o pior tipo de pessoa possível. Não tinha talento para a música, não tinha talento para o desporto, mas para a vigarice, meus caros, este homem era um prodígio. E em 2008 decidiu aperfeiçoar a sua obra-prima. O alvo foi o seu vizinho Ivor, de 80 anos, doente com demência. Este homem tinha Alzheimer, ou seja, alguém completamente vulnerável. O homem que precisava antes era de cuidado, carinho e proteção. Mas este gnus chamado Alan, com aquele sorriso de cobra domesticada, aproximou-se dele como se fosse um anjo da guarda. Ou seja, mais ou menos... Ok. Começou a ajudar com pequenas tarefas, sempre muito prestável, sempre muito disponível, e enquanto fazia isso pensava: este é o golpe perfeito. Ele não vai se lembrar de nada. Gnu. Aos poucos começou a mexer na conta bancária de Ivor. Primeiro, fez levantamentos pequenos e depois quantias maiores. Usava os cheques do próprio Ivor para pagar para si contas de valores totalmente obscenos e, quando já estava embalado ali, decidiu forjar o testamento do homem para tornar-se o seu herdeiro. A cada porco pã. A ousadia era tão grande que até dava vontade de perguntar: não queres mais nada, não? Chazinho? Não? Pontapé nas ventas? Não? No total, ele roubou mais de 40 mil libras, ou seja, cerca de 45 mil euros, meus caros. O Sr. Ivor não fazia ideia do que se passava e o Alan gastava o dinheiro em viagens, compras, luxos e tudo o que pudesse alimentar o seu estilo de vida de um grande animal vigarista. Mas felizmente há sempre alguém que repara. E neste caso foram as assistentes sociais de Ivor. Ao analisarem as suas contas bancárias, perceberam que havia dinheiro a desaparecer como quem evapora a água ao sol. Chamaram a polícia e começaram a investigar. E não demorou muito tempo até chegarem ao nome de Alan, que tinha aparecido na vida de Ivor, não é? Com aquela subtileza de um gnu que entra numa loja de porcelana e pum, 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 pum. Quando o chamaram para depor, o Alan fez aquilo que qualquer vigarista faria. Inventou uma história tão má que até um miúdo de 5 anos diria: isto não faz sentido. Disse que tinha sido o seu filho afastado a roubar o dinheiro. Uma pequena nota: este filho existe e por existir vai preso. E quando aperceberam-se de que o rapaz não tinha culpa nenhuma, o Alan ficou com o rótulo do mentiroso oficial do ano. Parabéns! Foi aí que ele percebeu que estava encurralado e, num momento de inspiração, que só pode ter vindo ali mesmo lá dentro, ali dos intestinos do profundo desespero, decidiu fingir que era um tetraplégico. Meus caros, sim, um tetraplégico. Daqueles planos que só surgem quando a pessoa já desistiu de pensar logicamente, como se este homem pensasse. Apareceu na audiência do pagamento da fiança numa cadeira de rodas, com um colar cervical, a dizer que tinha partido o pescoço ao fechar a porta da garagem.
Afirmava que tinha convulsões e que entrava em coma e que não conseguia se mexer. E surpreendentemente, meus caros, o tribunal disse: ok. Concederam-lhe a fiança e ele saiu de lá em liberdade com a sensação de que tinha enganado o mundo inteiro. E a partir daí, o teatro intensificou-se. Sempre que a polícia aparecia lá em casa, o Alan estava em coma. Ou seja, na minha linguagem é... A esposa dele, a Ellen, também fazia parte do espetáculo. Estava metida nisto até aos dentes, aos poucos dentes que lhe faltavam. Dizia com um ar dramático que ele não podia falar porque estava em coma. 2 anos nisto. 2 anos de comas estratégicos, não é? Cadeiras de rodas, visitas ao hospital onde fingia estar paralisado enquanto os médicos o viam sentar-se, escrever e alimentar-se com as próprias mãos. Pelo amor de Deus. E para dar mais credibilidade, não é? À farsa, a Ellen até chamou um jornalista, vejam só, para fotografar o Alan ligado a máquinas em casa, deitado como um mártir moderno. As imagens pareciam saídas de um folheto de hospital, se o folheto tivesse sido feito por alguém com um sentido de humor muito duvidoso, não é? Mas a polícia não é um gnu, não é parva, por isso escolheu as imagens de câmaras de vigilância por todo o lado. E, meus amigos, vamos ver o que é que eles encontraram. Portanto, primeiro, o Alan a passear no supermercado. O Alan a conduzir. O Alan a viajar. O Alan a ir a casamentos. O Alan a visitar galerias de arte. E o Alan a ir ao Legoland. Tudo isto enquanto oficialmente ele estava em profundo. É aquele coma profundo. Quando finalmente o levaram a tribunal, a Ellen empurrou a cadeira de rodas como se estivesse a transportar um vaso de porcelana da Vista Alegre. Mas os procuradores tinham vídeos, fotos e testemunhos e quando mostraram isso tudo, a máscara caiu e ele deixou de fazer por muito tempo. O Alan foi condenado a 5 anos e meio de prisão e a Ellen levou apenas 10 meses. E, ironicamente, nenhum deles saiu da sala de audiências numa cadeira de rodas. Que pena. Enquanto penso nesta história, imagino o momento em que o Alan percebeu que todo o seu plano tinha colapsado como um castelo de cartas construído por uma pessoa que tremia das mãos. Aquele instante em que o juiz olha para ele, vê os vídeos e pensa: meu caro, nem para figurante de novela tu servias. Que não! E no fim, fica uma verdade simples e eterna. Quem tenta fingir um coma durante 2 anos, acaba sempre por acordar. Por isso, neste momento, eu chamo aos tribunais de lugares milagrosos. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto,